Olá, meus irmãos, a paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria esteja com todos vocês. Vinão da Colo de Deus, passando aqui novamente, para nós partilharmos de um outro tema, de um outro assunto. Hoje, a pregação, o tema para essa hora que o Senhor escolheu para que eu pudesse partilhar com vocês é: lute contra os inimigos da cruz. Então essa pregação vai falar sobre os 3 inimigos da cruz. Você sabe qual é? Coloca aí nos comentários. Quais são os inimigos da cruz que você acha, pensa que possam ser? Enquanto você vai colocando aí, eu vou dar um breve testemunho, que eu não tive a oportunidade de falar no outro momento, da minha vida. Como foi que eu me encontrei com Jesus Cristo? Eu tinha 19 anos de idade, hoje eu tenho 35, já são 16 anos de vida com Deus, de vida com Jesus. Mas até os meus 19 anos eu era um jovem. Fiquei 5 anos viciado em maconha, fui usuário de drogas ilícitas como LSD, lança-perfume, êxtase. Eu ia em festa rave com 16 anos, eu tinha um RG falso para poder entrar nessas festas. Eu conheci o cigarro com 13 anos, a bebida alcoólica ali também com os 13 anos. Perdi a virgindade com 12 anos de idade, uma criança. Então eu estava vivendo essa vida. Sexo, droga e rock and roll, literalmente. Mas no lugar do rock era o reggae, né? 5 anos fumando maconha, viciado, né, na maconha, nas festas, nas raves, na sexualidade desregrada. Mas quando eu tinha 19 anos, Jesus me encontrou num retiro universitário. Eu me formei em engenharia de produção, fiz pós-graduação em gestão avançada de pessoas e logoterapia, como eu disse, eu também sou terapeuta. Mas nessa época eu estava me formando em engenharia de produção, então eu morava em Ribeirão Preto, São Paulo, e fui convidado para ir a um retiro universitário na cidade de Uberaba, Minas Gerais, cidade que eu nasci. Meus pais moravam em Valparaíso, cidade satélite de Brasília. Minha mãe estava grávida de mim e toda a família dela, né, as irmãs, o irmão, pai, moravam em Uberaba, e meu pai viajava muito a trabalho. Então eu resolvi nascer no dia 28 de agosto, no dia de Santo Agostinho, né, de um grande santo que teve uma conversão depois de muitos anos. E assim foi comigo aos 19 anos. E era um retiro universitário que ia ser cancelado, porque era um retiro para mais ou menos 100 jovens, 100 universitários, e somente 20 foram. Somente 20 se inscreveram. Então eles quase cancelaram esse retiro e eu nem estaria aqui agora pregando para vocês, anunciando o evangelho, se não fosse aquele retiro que não foi cancelado, e eu estava lá entre os 20 jovens. E naquele final de semana, naquele retiro, naquele Kairos universitário, eu fui convertido. A minha vida mudou da água para o vinho. Larguei as drogas imediatamente. Aos poucos eu fui entendendo, depois de 2 anos ali, eu fui me libertando da sexualidade desregrada, né, do sexo fora do casamento, da masturbação, da pornografia, de motel que eu ia. E aí eu fui me libertando. Começou meu processo de conversão. Imediatamente também larguei meus amigos ali, né, meus amigos entre aspas, aqueles colegas de festa, de rave. E eu fui buscando uma vida nova em Cristo Jesus, e graças a Deus estou aqui para contar para vocês. Então, hoje eu quero falar para vocês os 3 inimigos da cruz. E para nos ajudar nessa pregação, quero convidar São João da Cruz para fazer parte dessa nossa pregação, dessa nossa partilha, que ele fala muito bem sobre os 3 inimigos da alma, que são os mesmos inimigos da cruz. São os nossos inimigos. Então, nós vamos ver nessa pregação quem são eles, como nós vamos combater eles, e qual estratégia espiritual, qual arma espiritual nós vamos usar para combater esses inimigos. Amém? Então, o primeiro inimigo, anote aí, é o mundo. Eu quero trazer um versículo bíblico aqui que
retrata um pouquinho, bem breve, né? Dois, aliás, versículos que retratam um pouco sobre o mundo. O que é o mundo? Quem é o mundo? Lá na primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 15, João vai dizer o seguinte: não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. O que nós podemos entender desse versículo? Que se eu amo este mundo, essa terra, esse natural que eu vejo, você vê, nós vemos, esse mundo natural, se eu amo ele, o amor do Pai não está nele. Se eu amo mais o mundo do que a Deus, o amor de Deus não está no mundo. Se é uma condição, alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque o amor do Pai não são as coisas deste mundo. Lá em João 8 vai dizer que Deus quis que nós estivéssemos aqui, no mundo, mas que nós não somos do mundo. Nós não nascemos para este mundo. Mas nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo, porque nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos à eternidade, à vida eterna, ao céu, ao paraíso. Nós estamos aqui de passagem, como vai dizer São Paulo, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Sou estrangeiro aqui nessa terra. Só estou de passagem. Só estou cumprindo o meu chamado, o plano de Deus para minha vida. Mas eu e você não somos dessa terra. Nós não somos deste mundo. Então, se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. Se você ama mais o mundo do que a Deus, o amor de Deus não está em você. Um outro versículo que eu me lembrei agora, que eu me recordei, como eu já disse, né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, como João disse. Mas também tem um outro versículo que o Senhor vai dizer assim. Nossa, me deu um breve branco, né? Tava na ponta da língua na hora que eu ia falar, eu acabei esquecendo. Mas já eu lembro e vou retornar aqui para falar para vocês. Mas fica claro então que o nosso primeiro inimigo é o mundo. O mundo. Nós não somos deste mundo. Nós somos estrangeiros nessa terra. Lembrei. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela mudança da mente. Nós não devemos nos conformar com este mundo. Repito, nós estamos no mundo, mas nós não devemos nos conformar como São Paulo nos aconselha. Nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo, com as coisas dessa terra que nos levam para longe de Deus, que nos afasta de Deus, que nos afasta do amor de Deus, porque o amor de Deus não está no mundo. O amor de Deus não está no mundo. O amor de Deus é o próprio Deus e as coisas do alto. Aspirai as coisas do alto, amai as coisas do alto e muito mais nos será acrescentado. Então, o que é o mundo? O mundo são as vaidades. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, como vai dizer, acho que Eclesiástico. Ambições e valores terrenos que desviam a nossa alma de Deus. Então, isso são as coisas do mundo. As vaidades, as ambições, os valores terrenos que nos desviam a nossa alma de Deus. E como nós devemos combater o mundo? Com desapego. Desapego. Viver com simplicidade e desprendimento dos bens materiais e da busca por glória humana. Você já deve ter ouvido, né, que o caixão que nós vamos ser enterrado não tem gaveta. Ou seja, nós não vamos levar nada deste mundo para o próximo nível, né? Seja céu ou inferno, como eu disse na outra pregação. Nós não vamos levar nada dessa terra. Não vamos levar carro, não vamos levar casa, roupa, dinheiro, bens nenhum.
Então, o primeiro passo para a gente combater o mundo é o desapego dele. Desapego do mundo, vivendo com simplicidade, tendo aquilo que é necessário, desprendendo dos bens materiais. Não estou dizendo que você não pode ter bens materiais, que você não pode ter dinheiro, que você não pode trabalhar, viajar, ter as coisas. Mas desprender, desapegar. Não fazer desses bens o seu Deus. Não colocar esses bens como um bem mais importante da sua vida. Ou seja, colocar esses bens no lugar de Deus. Tirar Deus o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. É você não amar, desapegar, não amar as coisas deste mundo mais do que a Deus. Porque se nós amamos mais o mundo do que a Deus, o amor do Pai não está em nós, como nós acabamos de ler. São João da Cruz diz o seguinte: a todos tenhais total amor e total desapego. Nós devemos amar muito as pessoas, mas nós devemos ser desapegados das pessoas. Não sermos pessoas dependentes emocionais. Nós precisamos nos libertar dessa dependência que tem causado uma morte na alma das pessoas. Pessoas que estão presas nessa dependência emocional, não conseguem se livrar. Coloca a sua vida naquela pessoa. Tenha total amor por ela, mas total desapego. Se esse relacionamento não está sendo mais agradável aos olhos de Deus, se não está sendo um relacionamento segundo o olhar de Deus, desapega, sai, termina esse relacionamento, sai dessa dependência, se liberta. E a partir de hoje, você seja completamente e somente dependente de Deus. Da graça de Deus, do amor de Deus que basta, como Santa Teresa d'Ávila vai nos dizer. Deus basta. Deus é suficiente. Deus é suficiente para nós. Segunda forma de você combater o mundo, com vida interior. Cultivar a vida de oração e o silêncio. Buscando agradar a Deus e não aos homens. Então, duas estratégias, duas armas espirituais para você combater o mundo é ter uma vida de oração. Lectio Divina, adoração a Jesus Eucarístico. As 5 pedrinhas, já ouviu falar das 5 pedrinhas? Lectio Divina, né, leitura da palavra de Deus, a Eucaristia, o rosário, o jejum e a confissão. Pelo menos. São João Bosco vai nos ensinar que você não precisa nem dessas 5, mas se você tivesse 3 dessas armas espirituais, você já seria completamente não deste mundo e sim de Deus. Que é a Eucaristia, a palavra de Deus e a Virgem Maria. Se você praticasse leitura bíblica diária, Eucaristia diária e rosário diário, não tem como você não vencer o mundo. Você já venceu o mundo se você for um homem ou uma mulher temente a Deus, a palavra de Deus, um homem ou uma mulher eucarístico e um homem ou uma mulher mariano, apaixonado pela Santíssima Virgem Maria. Rezando ao menos 1/3, você já teria uma vida interior muito boa, né? Uma vida de oração muito boa. E o silêncio. Nossa Senhora guardava tudo em seu coração. O maior exemplo de uma pessoa silenciosa é a Santíssima Virgem Maria, que guardava tudo no coração. Não questionava nada. Não questionava a vontade de Deus. Simplesmente ela bate no peito e diz: faça-se em mim, segundo a tua vontade, Senhor. Fiat, faça-se em mim. Eu autorizo, faça o que você quiser. É porque eu sou dependente tua. Eu sou toda tua. Sou toda tua. A minha vida é tua. Tudo que tenho, tudo que sou, pertence a ti. Nada é meu. Nada desse mundo me pertence. E o terceiro passo é o exame de consciência. Vigiar pensamentos e atitudes que refletem orgulho, inveja ou desejo de status. São José Maria Escrivá tem um exame de consciência
Perfeito, maravilhoso. Eu vou deixar o link aqui com o pessoal da organização do retiro para mandar para vocês, né, esse exame de consciência. Se você está há muito tempo sem se confessar, faça esse exame de consciência. São perguntas, algumas perguntas básicas para você responder e levar essas respostas para o sacerdote e se confessar, examinar a sua consciência e limpar a sua consciência, né? Você vai combater o mundo. Amém? Vamos ao segundo inimigo da cruz, o segundo inimigo da alma, que é o demônio. E eu trouxe aqui 2 versículos para nos ajudar. 1 João 10:10a, que diz o seguinte: o ladrão, ou demônio, não vem senão para furtar, matar e destruir. O demônio, ele é intencional. Ele é o príncipe deste mundo, dessa terra onde eu e você habitamos. Ele é príncipe, porque ele foi precipitado do céu a essa terra. Porque ele queria governar o céu. Só que já existe um governador, já existe um dono do céu, do mundo, das criaturas. Não tem como uma criatura ser maior que o Criador. O Criador é o dono do céu, o dono do mundo, o dono de tudo. Ele é o rei dos reis. Só que Lúcifer, que era um anjo do bem, queria governar, queria ser um Deus. Queria sentar no trono de Deus. Então, como Deus é um Deus que dá liberdade, que ele nos faz livre, né? Nos fez livre. Ele dá liberdade para Lúcifer e 1/3 dos anjos que são decaídos aqui nessa terra. E ele se torna príncipe deste mundo. Por isso que existe um grande combate espiritual nosso, dia após dia. Como eu disse, nós temos um leão por dia para matar. Porque todos os dias nós travamos uma luta espiritual, porque o demônio e 1/3 deles, dos anjos decaídos, estão nessa terra. Então você vai combater a vaidade, o orgulho, a preguiça, todos os pecados capitais, a ira, enfim. É um combate espiritual que nós travamos diariamente. Então, ele é intencional, ele não dorme, ele não descansa, ele nos busca em sonhos, ele visita a gente 24 horas, ele não dorme, não descansa. Quem descansa somos nós, quem dormimos somos nós. Então ele é intencional, ele vem para roubar, matar e destruir. E Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8 e 9a, o seguinte: sede sóbrios e vigiai. Primeiro ele começa dando uma ordem, um direcionamento para mim e para você, cristão. Sejam sóbrios e vigilantes. Seja sóbrio, vigia, guarda, lembra do silêncio, lembra da vida de oração, seja orante, seja silencioso, porque o vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resiste-lhe fortes na fé. É pela fé, é pela convicção, é pela determinação que Santa Teresa d'Ávila também nos fala. Pela fé em Deus, no Senhor, que nós vamos resistir, nós vamos vencer o adversário. Porque quem está ao nosso lado? O que o salmista vai dizer? Que Deus, o Senhor, sonda o nosso coração. Ele perscruta o nosso coração. Ele está ao nosso redor, ao nosso lado. Mas tem um inimigo, o demônio, o segundo inimigo da cruz, o segundo inimigo da alma, que está ao derredor de nós. Então, ou seja, se eu e você nos afastamos de Deus, se nós deixamos de orar, se nós deixamos de ter uma vida com Deus, quem é que vai nos abocanhar? Quem é que vai nos rodear? Quem é que vai nos pegar? O leão, o demônio que ruge como um leão, procurando a quem devorar, procurando quem se afasta de Deus. Se você se afasta de Deus, ele está prontinho para te pegar, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele está na espreita, só esperando você vacilar. Só você parar de orar, parar de jejuar, parar de ler a Bíblia, parar de buscar a Eucaristia, parar de ir na Santa Missa, parar de ir no grupo de oração,
parar de participar de encontros de oração espirituais que ele vai te pegar. Então, Pedro diz, resiste-lhe, fortes na fé. Seja forte na fé. Peça o auxílio do Espírito Santo, o dom da fortaleza. Esse dom da fé, dessa convicção, dessa determinação, para você vencer esse demônio que ruge, querendo acabar com a tua vida. Então, o que é o demônio? É um espírito do mal que tenta a alma com enganos, dúvidas, orgulho e vaidade espiritual. Ele nos inflama o nosso ego, para que nós sejamos homens e mulheres egoístas, egocêntricos, que só pensamos em nós e nós completamente eliminamos o segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. A gente só pensa em nós. Um amor próprio, um amor egocêntrico, egoísta. Venha só a mim o reino. Não é a nós, é a mim. Ao meu eu. É eu que preciso. É alimento meu eu, meu ego. Tudo eu, tudo eu. Só pra mim. Faz o que eu mando. Faz o que eu digo. Faz do meu jeito. Meu, minha, eu. Tudo pra dentro. Essa é a vaidade espiritual, o orgulho, a soberba. Então, como nós combatemos o demônio? Com discernimento espiritual. Distinguir entre inspirações de Deus e tentações sutis do maligno. Meu amado e minha amada, desde os 12 anos de idade, eu e você vem aprendendo sobre a faculdade da alma, sobre o entendimento, o intelecto. Nós vamos, a partir ali dos 7 até os 12 anos, nós vamos sendo formados, a nossa alma vai sendo formada no intelecto e no entendimento do que é bom e do que é mal, do que é certo e do que é errado. Então nós já temos uma noção, não temos uma certeza absoluta. Nós estamos aprendendo o que é certo e errado. Então nós precisamos distinguir o que é bom, o que é de Deus, o que é amor, e do que é tentação, o que é manipulação, o que é mal, o que é demoníaco, o que é diabólico, o que é que veio só para roubar, matar e destruir. Deus permite que o demônio apareça para você de forma muito bela. Ele te dá uma grande mulher, um grande homem, ele vem e te engana, ele te vislumbra com as coisas dessa terra, te engana, te abocanha, te coloca numa cilada, você cai em adultério, você cai na pornografia, você cai no vício do álcool, na bebedeira, em orgias, enfim. E o demônio vem com uma beleza, mostrando, não tem nada, não dá nada, é só um copo, é só uma saída, né, é só uma mensagem, e aí você acaba caindo no adultério. Então ele vem com tentações sutis. O maligno, o demônio, ele é astuto. Ele sabe como nos destruir. Ele sabe como acabar com a nossa vida. Só que tem um detalhe, ele não é criativo. Ele não tem criatividade. Então nós sabemos exatamente como o demônio ele vai agir no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, com frieza espiritual, com desânimo, com apatia espiritual. Ele vai tirando aquele nosso ardor pela presença de Deus, aquele tempo que nós vivíamos em vigília, fazendo vigília, oração, a gente rezava, adorava, rezava o rosário, e aí ele vai tirando, aí vai nos esfriando. E aí faz um estrago. Então o demônio ele não é criativo. Então a gente precisa ter discernimento espiritual para não cair nas ciladas dele. Uma outra forma de combater o demônio com obediência espiritual. Isso é muito importante. Submeter-se à direção espiritual ou autoridade da igreja. Autoridade do Papa, autoridade do seu arcebispo, autoridade do seu padre, autoridade do seu líder, do seu coordenador, do seu fundador. Obediência espiritual. Se você for um homem ou uma mulher desobediente, pode ter certeza que o demônio está fazendo a festa.
Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Nós lemos lá na oração do Magnífica, em Lucas 1. Ele resiste aos soberbos e aos orgulhosos. Então, seja humilde, tenha humildade, reze, diga para o Senhor, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso, semelhante ao teu, dai-me a graça da humildade, dai-me a graça de submeter às autoridades, as palavras de autoridade sobre a minha vida, aos meus líderes, aos meus pastores. Então, obediência espiritual é a segunda arma espiritual para você combater o demônio. E a terceira arma espiritual é o jejum, oração constante e uso dos sacramentos, especialmente da confissão e da Eucaristia, como eu já disse. A palavra de Deus vai dizer, lá em Mateus 17, 21, o seguinte: quanto a essa espécie de demônio, só se pode expulsar a força de oração e de jejum. Então, meus amados, é oração e jejum. Jejuar 7 horas, faça o jejum da igreja, pelo menos. Ou melhor, o jejum completo, que são 7 horas sem comer nada, só a base de água. Ou você pode fazer o jejum à base de líquidos, né, desde a hora que você acorda até as 18 horas, ou a pão e água até as 18 horas, ou o jejum da igreja, que você tira uma refeição, e você diminui a quantidade de alimento. Jejua, se mortifica a tua carne, a tua vontade, para você não cair na tentação do diabo, que só quer roubar, matar e destruir. Então, oração constante, como eu já expliquei, como eu já disse, uso do sacramento, dos 7 sacramentos, principalmente da confissão, falei do exame de consciência da confissão, né? Se você não tem o crisma, busque, né, o crisma para adulto. Se você não tem catequese ainda, a catequese para adulto, né, o batismo. Tenha o sacramento. Se você não é casado na igreja ainda e vive uma vida de casado, procure o sacramento do matrimônio em nome de Jesus. Então, essa é a terceira arma espiritual para você combater o demônio. E o terceiro inimigo da cruz, o terceiro inimigo da nossa alma, e esse é o pior dos inimigos. Porque o mundo e o demônio nós já sabemos como que funciona. Nós já sabemos como é. Não tem muito segredo. É o que é. É o que já foi dito. Mas esse terceiro inimigo, ele é inconstante. Ele é uma caixinha de surpresa. É a nossa carne, o nosso próprio eu. O nosso próprio eu. E olha só, o que diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O seu espírito está pronto, você vive em comunidade, você vive na igreja, vive em grupos de oração. Seu espírito está pronto, sua vontade de ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais de Deus, permanece firme, forte. Não tenha dúvida, mas você não pode esquecer que a sua carne, a minha carne, é fraca. Nós não podemos vacilar. Nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda, muito menos olhar para trás, porque senão a gente cai na tentação. O demônio é astuto. Então, por isso que o evangelista Mateus já começa dando uma ordem, um direcionamento. Vigiai e orai, para você não cair na tentação. Porque a tentação nos assolará até o último suspiro da nossa vida. Vai continuar nos tentando. A tentação não vai acabar enquanto a gente não passar dessa vida, desse mundo terreno. A tentação vai continuar. E ele sabe qual que é o nosso ponto fraco. Ele sabe qual que é o espinho na nossa carne, como Paulo vai dizer. Ele sabe exatamente o meu e o seu espinho. Seja mulher, seja homem, seja droga, seja bebida, seja jogo, seja dinheiro. Ele sabe. O demônio, ele sabe qual é o espinho na nossa carne. Então, ore e vigie, porque o espírito, a sua vontade de fazer a vontade de Deus é clara. Você está aqui porque você quer fazer a vontade de Deus. Mas não esqueça que a sua carne, a minha carne, ela é fraca. É segundos para a gente sair da graça de Deus.
Então, o que é a carne? É a inclinação desordenada aos prazeres e comodidades, especialmente os sensuais. 99,9% que tira um homem e uma mulher da igreja é afetividade e sexualidade. Pode fazer uma pesquisa aí de homens e mulheres que se afastaram de Deus. Se afastaram porque a maioria, 99%, é por conta da sexualidade desregrada, da afetividade, da dependência emocional, que são esses prazeres sensuais, essa comodidade, né? Essa massagem na carne. Né? A gente só quer fazer a nossa vontade para o nosso bel prazer, a gente só quer prazer, a gente só quer alimentar a nossa carne, só quer saber de prazer nessa terra, só quer as melhores coisas, as melhores bebidas, as melhores comidas, as melhores relações. A gente só quer o belo, a gente só quer aquilo que é maravilhoso, perfeito. Então, como que nós combatemos a carne? Com mortificação, como eu já disse. Práticas moderadas de renúncia ao conforto, como jejuns e penitências para fortalecer a vontade. Cuidado com a comodidade. Cuidado com a preguiça. Cuidado com a frieza espiritual. Cuidado com a apatia. Não seja morno. Porque o morno é vomitado, como vai dizer lá em Apocalipse. E nem seja frio. Você precisa ser quente, você precisa ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do fogo de Deus. Renuncie ao conforto. Não queira as coisas mais fáceis. Sempre procure as coisas mais difíceis. Queira se desafiar. Isso vai ser penitente. Isso vai forjar a tua carne. Vai forjar a tua vontade. Você e eu precisamos ser forjados para a gente vencer a carne. Segundo forma de combater a carne. Com pureza de coração, meus irmãos. Guardar os sentidos. O olhar, o ouvir, os pensamentos principalmente, onde o demônio mais tem investido na vida do ser humano, é nos pensamentos. A gente cai facilmente nas enganações do demônio. A gente cai nas mentiras do demônio. Nós começamos a acreditar nas mentiras do demônio e ele age aqui nos pensamentos. Dos pensamentos vem pro coração e o ouvido, principalmente, a gente começa a ouvir coisas mentirosas do demônio e a gente começa a acreditar. Então, cuidado, guarda os sentidos, guarda o seu olhar, guarda o seu ouvir, guarda o seu pensamento para você evitar distrações e tentações. Lembra que ele está ao derredor. Não vacila, não saia da presença de Deus, não saia da sua vida de oração, da sua vida de comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. E a terceira forma de você combater a carne é graça de Deus. Pela graça de Deus. Confiar mais na graça de Deus do que na sua própria força. Não é pela força do nosso braço que nós vamos vencer a carne. Não é, não pense que você vai vencer a carne com a força do seu braço, com a força do seu eu, porque você faz academia, porque você é forte. Não, meu amado. Para vencer a carne, nós precisamos e necessitamos da graça de Deus, da confiança de Deus, da espera em Deus. E a oração é fundamental, que é a força do Espírito. É o Espírito, é a força do Espírito que habita em nós. São os dons do Espírito, os 12 frutos do Espírito que nos dá essa fortaleza, essa fé que eu dizia. É fundamental para a gente vencer a carne. Então a gente conta com a graça. E a graça de Deus ela é derramada em abundância. Todos os dias, o salmista vai dizer. Que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Infinita é a sua misericórdia se renova cada manhã. Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova por amor a mim e a você. Então, meu amado, receba que é de graça. A graça está sendo derramada como uma cachoeira sobre a minha e a tua vida. Mas lembre-se, não ame este mundo, porque o amor de Deus não está nas pessoas que amam este mundo. Amém?
São João da Cruz ainda nos ensina a como combater mais profundo esse pior inimigo que nós temos, que é a carne. Ensina que o verdadeiro progresso espiritual vem por meio da noite escura, entre aspas. Né? Fica a dica aqui para você ler o livro de São João da Cruz, A Noite Escura. Que é um processo doloroso, mas purificador, que leva a alma a desapegar-se totalmente de tudo o que não é de Deus. Então, todos nós passamos por essa noite escura, que é o desapego total de tudo aquilo que não vem de Deus. O inimigo da carne, segundo São João da Cruz, é talvez o mais íntimo e mais sutil, pois está ligado à nossa própria natureza humana, como eu disse. É o pior inimigo. É o apego desordenado aos prazeres sensíveis e à vontade própria. A gente só pensa em nós, só pensamos no nosso ego, a gente só alimenta o nosso ego, o meu prazer. E São João da Cruz não fala da carne como algo mal em si, mas como uma inclinação desorganizada, desordenada, que precisa ser purificada e ordenada a Deus. Nós precisamos ordenar e organizar a nossa carne, meus irmãos. Nós não podemos deixar que a nossa mente nos sabote, que a nossa mente nos engane. Quem comanda a nossa mente somos nós, unidos ao Espírito de Deus. Nós e o Espírito Santo de Deus, quem governamos. Não podemos permitir que a nossa carne, a nossa mente nos governe, meus irmãos. Nós não podemos permitir, nós precisamos lutar. E um grande ponto para saber se essa pessoa está organizada, desordenada, é a vida dela. É a casa dela, o quarto dela, como que anda. A vida tá uma bagunça, a vida tá uma desordem. Então, o inimigo tá fazendo a festa. Se fisicamente está desordenado, o seu interior tá pior ainda. Um tá ligado ao outro. Então, nós precisamos desapegar desses prazeres sensíveis à vontade própria e ordenar nossa vida, sabe? Ter rotina, sabe? Ter direcionamento, ter uma agenda, ter uma ordem, sabe? Ter hora para tudo. Não fazer tudo as coisas nas coxas, passando um por cima do outro, sabe? Seja mais organizado, mais ordenado. O Espírito Santo habita na ordem, não é na desordem, não é na bagunça. Ele habita na ordem, meus irmãos. Então, seja uma pessoa ordenada, organizada, em nome de Jesus. E brevemente aqui, eu quero aprofundar com você 3 pontos fundamentais sobre como São João da Cruz aborda a carne. Primeiro, a raiz do problema, o amor próprio e os apetites, como já falamos. São João da Cruz ensina que o apego aos prazeres dos sentidos, como comida, conforto, prazer sexual, vaidade e etc., não só impede a nossa união com Deus, mas vicia a nossa alma, tornando-a escrava de si mesma. Nós tornamos escravo de nós mesmos. E eu fico impressionado como pessoas permanecem nessa escravidão. Está vendo que está sendo escravo e ainda permanece. Sabe? É algo ilógico. Não faz sentido. Por isso que eu disse no início que o inimigo, o pior inimigo da cruz da alma é uma caixinha de surpresa. Ele é inconstante. Somos nós, a nossa carne. Não dá para entender, não tem lógica. Tem ser humano que não entende, tá vendo que tá errado e mesmo assim continua naquela escravidão, naquela prisão, naquele relacionamento tóxico, doentio e não sai disso. E São João da Cruz escreve o seguinte: a alma que deseja permanecer unida a Deus deve purificar-se de todos os seus apetites sensíveis. Todos os seus apetites sensíveis. Isso ele disse no livro Subida do Monte Carmelo, no livro 1. A carne é vencida quando a alma, com a ajuda da graça, começa a preferir o que não agrada ao corpo, mas sim o que fortalece ao espírito. Tá vendo? Então a nossa carne,
Esse inimigo é vencido quando a nossa alma, com a ajuda da graça, com a ajuda do Espírito de Deus, começa a preferir o que não agrada ao corpo. Não agrada a minha vontade, não é a minha vontade, não é o meu querer, não é o meu desejo, mas é a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, como tá lá em Romanos 12:2, como eu já citei, sobre não nos conformemos com esse mundo, mas transformar-vos pelo poder da mente. E é a mente que deve ser preenchida pelo Espírito, pela vontade de Deus e não minha vontade. Segundo ponto fundamental para você vencer a carne: o caminho da mortificação. Não é castigar o corpo, mas educar os desejos e fortalecer a vontade para que Deus seja o centro. Alguns meios propostos por São João da Cruz: jejum e abstinência, não só de comida, mas de prazeres em gerais, comodidades, vaidades e distrações, como eu disse. Vigília, limitar o sono ou o conforto excessivo para dedicar mais tempo à oração, sabe? Acorde na madrugada, durma no máximo ali 6 horas e se dedique mais a uma vida de oração na madrugada, faça vigília. Silêncio e recolhimento, como nós falamos, evitar conversas inúteis ou distrações que alimentam os sentidos. Tem um documento da igreja, se eu não me engano é da CNBB, que fala sobre ter conversas espirituais. Nós precisamos aprender e a viver mais conversas espirituais, e não conversas inúteis ou distrações que alimentam os nossos sentidos, que alimentam a nossa carne. Outra frase de São João da Cruz: até que a alma esteja purificada de seus apetites sensíveis, não poderá gozar da liberdade espiritual. E o terceiro fundamento é a noite dos sentidos. Esse é um conceito central. A noite dos sentidos, entre aspas, é a etapa inicial da purificação, onde Deus retira da alma o consolo que ela sentia nas coisas espirituais e sensíveis, para que aprenda a buscá-lo por si mesmo, não pelos sentimentos. É dolorosa porque a alma sente que perdeu Deus, mas na verdade está sendo curada do amor próprio. A alma se acostuma a viver sem gosto, sem prazer e sem consolo, para que aprenda a amar a Deus com pureza e desinteresse. Como combater a carne com equilíbrio? Não se trata de rejeitar o corpo, mas de ordená-lo ao espírito. Buscar sempre o equilíbrio. São João da Cruz não defende extremos, ele não era extremista, mas um desapego interior. Desapego, né? Essas dependências emocionais, de bens. Tudo deve ser feito com muita humildade e discernimento espiritual, idealmente com acompanhamento. Tenha um diretor espiritual, em nome de Jesus. Não só tenha um diretor espiritual, mas como tenha também um terapeuta. Porque tem coisas que acontecem na sua vida que não é matéria espiritual, mas é matéria humana. E como faltou o desenvolvimento total seu como ser humano, porque você teve um déficit na falta de paternidade, de maternidade, faltou educação, faltou base ali no seu desenvolvimento, então você cresce, você se desenvolve com alguns déficits, aí você fica de uma forma disfuncional, e essa forma disfuncional precisa ser tratada com direção espiritual e terapia. E se necessário não resolver, né, com direção espiritual e terapia, aí entra na psiquiatria, que é com medicamento para preencher esse déficit, né? Ter um superávit, né? Organizar o seu organismo físico, né? Então já não é uma matéria espiritual ou emocional, mental, mas já é uma matéria, né, física. Amém. Então é isso, meus irmãos. Então que nós possamos lutar com coragem, com força, com parresia, sabe? Vai dizer um fundador de uma comunidade Beatitudes, Silvinho Zambisky, ele diz que se não sangrar é só ensaio.
Então, se ainda. E tem uma palavra aqui de Hebreus, que eu amo essa palavra, para a gente fechar. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Deixa eu ver se é isso. Hebreus, cadê? Vamos lá, deixa eu ver se dá para pegar aqui. Hebreus, aqui achei. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Tenho quase certeza que é isso. Não. Deixa eu ver se é 12, 14. 12, 4. Isso, 12, 4, ao contrário. Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Então ainda nós não resistimos até o sangue, até sangrar, na luta, no combate espiritual contra a carne, o pecado, o mundo, o demônio. Então, como disse a frase de Silvinho Zambisca, se não sangrar, é só ensaio. Então, se não tá sangrando ainda, você só tá no ensaio. Você não tá ainda no né? No jogo, né? No play real. Né? Então, é luta, é sacrifício, é batalha espiritual diariamente. Mata um leão por dia, dia após dia, é um combate espiritual violento que nós travamos. Amém? Então, que nós possamos pedir à Virgem Santíssima o dom da pureza, do silêncio, da docilidade, do discernimento espiritual para ouvir aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida e a gente conseguir combater o mundo, o demônio e a nossa carne. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe você.